Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal. Continuar aqui a nossa programação, né, da semana, conversando sobre diversos temas aí relevantes e pertinentes aí da nossa sociedade e, né, buscando aí alternativas, saídas, né, para essas questões. E um desses temas que, né, que a gente precisa debater sempre e que a esquerda propriamente dita tem que se debruçar é sobre a questão da saúde mental, né, muito falada, muito discutida nesse último período. E eu convidei aqui, né, para tratar desse tema e outras questões, o Juliano Baltazar, né, que é, que tem que lida com essas questões. Então, Juliano, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Guilherme. É com muita satisfação, né, que eu venho participar aí do canal, tentar contribuir, né, com o tema. Acho que, como você mencionou, é um tema de grande importância, né? Tanto para o conjunto ali da sociedade, né? Sobretudo os trabalhadores que são mais penalizados, né? É, por todo o caos que a nossa sociedade, que essa forma de sociedade, né? Essa forma de sociabilidade provoca, mas também aquelas pessoas, né? Ou aquele conjunto de trabalhadores, né? Ou de pessoas que se dispõem, né, para além do seu trabalho e de todas as suas tarefas cotidianas, a lutar, né? Então, aí aos militantes políticos, acho que a questão da saúde mental é de extrema importância também para esse grupo. Bom, eu sou psicólogo, né, sou formado em psicologia, me formei em 2017. Hoje eu atuo como psicólogo clínico, né, faço psicoterapia, tenho uma clínica, e sou mestrando na PUC São Paulo, né, também em psicologia clínica. Eu estudo a psicologia soviética, né, sobretudo uma autora que foi aluna do Vygotsky, né, que chama Lídia Bozovich, e faço essa relação da psicologia histórico-cultural, né, ou da psicologia sócio-histórica, como chamam na PUC, com as questões étnico-raciais, né? Então, também pesquiso ali em conjunto as implicações do racismo, né, na subjetividade. Maravilha, ô Juliano. Então, Juliano, já vou começar com uma pergunta bastante ampla, que dá para discorrer bastante, né? E acho que é uma pergunta também direta. Qual que é a relação, né? Qual que é o impacto que o capitalismo, a atual sociedade, traz aí para a saúde mental, principalmente aí para a grande maioria da população que não é detentor, né, do capital e dos meios de produção? Maravilha. Bom, acho que assim, o capitalismo ele ele vai ser a base, né, de onde nós vamos partir. Pelo menos, ao meu ver, uma análise coerente com o fenômeno que é ali o adoecimento, né, psíquico. E aí tem muita gente que fala, mas você só fala em capitalismo, né, como se o capitalismo fosse o problema de tudo. E assim, né, acho que ele é a base porque é a forma como nós produzimos e nos relacionamos, né? Então, o capitalismo, enquanto esse modo de produção, é, né, de forma bastante geral, ele está formulado pela compra, né, e venda, né, pela troca de mercadoria, sobretudo. E aí você tem aquela divisão, né, central, que é entre uma minoria que detém ali os meios de produção, né, uma grande maioria que tem que trabalhar para esses primeiros. Você já tem essa cisão, né, essa cisão central na sociedade. Claro que a sociedade capitalista ela é muito mais complexa, né, do que essa formulação geral que a gente normalmente atribui, mas é dali que a gente vai entender, né, a forma que essa sociedade se organiza e no que diz respeito ali às relações sociais, e também os problemas que isso vai implicar.
Então, assim, de maneira muito geral, o que eu colocaria é que se a sociedade capitalista ela tem na sua essência, né, de uma forma muito exacerbada, né, a troca de mercadorias, né, ao ponto de tudo, ou quase tudo dentro da nossa sociedade, ela serem transformada em mercadorias, né, para vender e ele ter um objetivo maior, que é o lucro, né, ou a reprodução ali produção e reprodução do capital, né, essa valorização, ao tal ponto onde, e acho que essa é uma das singularidades, né, do capitalismo, que é a nossa própria força de trabalho, né, acho que é uma coisa muito sui generis ali na história da humanidade, onde a nossa força de trabalho, nossa capacidade ali de transformar a natureza, né, transformar o ambiente, o mundo, ela, inclusive, se transforma numa força de trabalho. Então, essa forma de troca, né, de mercadorias que na sociedade capitalista ela é colocada, né, ao seu limite, isso já nos traz ali algumas contradições de base, né? E quais são essas contradições, né? Uma é aquilo que você já, né, inclusive, pontuou na pergunta, né, onde você tem uma minoria do conjunto ali da sociedade que detém esses meios de produção, né, então eles que determinam ali as pessoas que vão contratar, os valores das mercadorias, né, e tudo mais, e uma grande parcela, né, da sociedade, muito maior, inclusive, do que aquilo que o capital pode absorver, que estão ali trabalhadores, né, trabalhadores explorados, que é de onde vem a riqueza ali do capital. Então, essa condição de tudo se tornar mercadoria, ou, enfim, quase tudo, né? Hoje em dia, inclusive os relacionamentos, né, eles estão passando por mercadorias, né? A gente tem aí, por exemplo, o Tinder, a gente tem algumas coisas que no momento anterior não eram mercadorias e hoje são mercadorias, né? Tudo passa a ser mercantilizado. E aí a gente passa por educação, saúde e tudo mais. Então, o que acontece? Se você tem uma gama de pessoas que é muito maior do que, inclusive, o capital ele consegue absorver, né, para trabalhar. Então, você tem uma gama enorme de desempregados, né, sobretudo em momentos críticos como o que nós estamos agora. E essas pessoas, para conseguirem, né, saciar suas necessidades, da mais básica às mais complexas, né, do ponto de vista lá de cultura, né, lazer, enfim. Mas também das mais básicas, como comer, né, se vestir, ter um lugar para morar e tudo mais. Se todas essas necessidades elas são intermediadas pela troca, né, de mercadorias, essas pessoas já se veem, né, ela não tem uma liberdade, né, ela é obrigada a ter que vender a sua força de trabalho para conseguir, né, uma outra mercadoria chamada dinheiro, e isso trocar por outras mercadorias, outros produtos, que vão saciar ali as suas necessidades, né? Então, essa forma, né, essa obrigação que as pessoas têm de ter que ir lá vender a sua força de trabalho e às vezes nem conseguir, né, como a gente pode ver um número enorme de desempregados no mundo inteiro, ela provoca ali, primeiro, né, uma grande competição entre as pessoas. Então, o capitalismo ele tem essa essência, né? A competição é um dos motores, né? Aquilo que os liberais colocam, né? Que só a competição movem as coisas e tudo mais. Claro que ela não é uma verdade absoluta, né? Acho que não é a única forma de sociabilidade que a gente pode ter, mas tem uma verdade incumbida ali dentro dessa fala, que é uma verdade histórica, né? Que é uma verdade dentro da sociedade capitalista. Ela é uma sociedade de competição. Então, primeiro, né, a gente tem que lá se submeter, né, a horas de trabalho, a maioria das pessoas trabalhando com algo que não gosta, e aquelas que gostam, né, gostam por pouco tempo, né, depois de um tempo estando submetido ali a horas exaustivas, né, de trabalho, e por obrigação. Você passa a não gostar, né, da atividade que você sonhava, né, enfim, aspirava. Você passa por todo tipo de dificuldade, né, normalmente ali dentro, oriundos da precarização do trabalho, né, e outros assuntos que a gente pode tocar um pouco mais depois. Mas, para além disso, há uma competição.
Então, quem já teve que fazer entrevista de trabalho, né, quem já teve que ir lá entregar seu currículo e tudo mais, sabe como é essa sensação, né? Essa sensação de você estar sempre competindo com o outro, né? Ou mesmo que você está empregado, você tem ali que trabalhar cada vez mais, né? Entregar cada vez mais, ou para você não ser engolido, né, pelo seu colega ali, seu companheiro, ou para você não perder o emprego, né, e contratarem alguém com salário menor e tudo mais. Então, assim, em resumo, a sociedade capitalista tendo como essência, né, primeiro, essa divisão entre classes sociais, segundo, essa competição, né, essencial ali que você tem entre as pessoas, entre os capitalistas também, né, mas sobretudo aqui os trabalhadores que, né, já ganham pouco, estão em condições muito precárias e, além de tudo, tem que estar sempre numa competição muito direta. Tudo isso vai ter, né, vai ter implicações muito extremas, né, no nível da subjetividade. Porque é isso, tem que acordar cedo. Eu não sei, acho que nas grandes metrópoles, né, você vai ter ali uma forma muito específica, né, de muita gente, né, cheio e tudo mais, mas eu estou em São Paulo, né, e São Paulo a coisa ganha ali ares ainda mais complicados, né, então é de você pegar o trem cedo, o metrô cedo, para chegar até o trabalho, as horas de deslocamento, para ser explorado e ainda ter todo esse medo constante, né, de perder a sua fonte de renda. Então, acho que o capitalismo, enquanto essa essência de, de competição, né, de ter que tudo ser intermediado pela mercadoria, de você sempre temer, né, e não conseguir, por exemplo, ter acesso, né, às mercadorias mínimas para a sobrevivência, essa vai ser a base, né, a questão central ali, de onde vão vir o sofrimento, né, e as implicações na subjetividade. Perfeito, Juli Juliano. É o que explica, né, nesse último período, o tema da saúde mental ser bastante discutido, né? Porque o capitalismo existe há muito tempo, né? A gente sabe, né? E por que que só no último período o tema da saúde, né, entrou em pauta, né, na nossa sociedade? Olha, Guilherme, eu vejo ali alguns pontos, né? Primeiro, é isso, o capitalismo ele existe, né, aí há uns 300, 400 anos, né? Acho que a discussão sobre isso, mas ele existe há séculos. Mas o capitalismo, né, e essa é uma característica, né, do porquê ele é tão forte e porquê ele é tão difícil também, inclusive, de ser superado, é que ele vai se reinventando, né? A gente tem lá os problemas, né, as crises cíclicas, né? De tempos em tempos ele entra em crises, né, de maior ou menor impacto, mas uma característica que ele tem é a flexibilidade para se reinventar, vamos dizer assim, né? E um dos pontos, né, que nas últimas décadas a gente tem uma forma, né, que o capitalismo ele assume que muito que ficou muito conhecido como a era neoliberal, né? Aí o que é o neoliberalismo? Não vou entrar aqui nos detalhes do que seria o neoliberalismo. Inclusive, depois, para quem quiser, eu tenho um artigo, né, sobre neoliberalismo e o desenvolvimento da concepção de mundo. Para explicar um pouco mais ali o que é o neoliberalismo, inclusive usando alguns neoliberais. Mas o neoliberalismo ele tem uma característica que é, né, aquilo que eu falei sobre as necessidades básicas, né, ou complexas ali do ser humano serem intermediadas por mercadorias. O neoliberalismo ele aprofunda isso, né? Ele, enquanto uma retórica, né, de um retorno, né, a uma era liberal, né, anterior ali, do livre mercado,
e de que é uma lógica onde o Estado ele tem que ser o mínimo possível, né? E o mínimo possível para questões sociais, né? Como saúde, né? Educação, como assistência social, né? Enfim, essas questões, né? Dos problemas sociais, o Estado ele tem que intervir o mínimo possível nisso, também na economia, né? O neoliberalismo ele se opõe a um período anterior do capitalismo, pelo menos em Europa, que era lá a era de ouro, né, da social-democracia, o welfare state. Então, ele vem com essa lógica de radicalizar, né, de colocar o mercado ainda mais no centro e todos os problemas, né, as questões que, inclusive sociais, elas serem intermediadas via mercadoria. Né? Então, você tem essa radicalização ali, pelo menos a partir dos anos 80, né, que vai se consolidar de uma maneira mais forte. E desde então, né, essa lógica, né, neoliberal, ela vem permeando, né? Então, cada vez mais a gente vê o Estado ele se retirando ali do centro né, da sociabilidade, né? O Estado que antes ele provia, né, colocava ali como direito educação, né, saúde, entre outros serviços, ele cada vez mais vem diminuindo, né? Então, ali o mercado, né? O mercado, quando eu falo, são ali as empresas, né, o capital, ele precisando se ampliar cada vez mais, ele vai mordendo, né, e se apossando de certos serviços que antes eram oferecidos pelo Estado. Né? Então, essa lógica neoliberal, na medida que ela joga tudo para ser resolvido pelo mercado, ela produz ali primeiro, né, uma maior exploração, né, ali das pessoas, porque é isso, né? Estamos em crise, o que o capital faz, né? Vamos apertar ainda mais, né? Estrangular ainda mais o trabalhador para conseguir tirar o lucro ali para a nossa sobrevivência, né? O burguês. E também a própria reprodução do trabalhador enquanto trabalhador. Né? Então, se você antes recebia ali o seu salário, mas, por exemplo, você tinha saúde gratuita, né, educação gratuita, isso numa qualidade que nunca foi a ideal, né, que a gente queria, mas ainda garantia ali minimamente, né, esse tipo de serviço. Hoje isso está cada vez menor, né? Você vê cada vez mais a gente sendo, por exemplo, empurrado para planos de saúde, que também são de má qualidade, são muito ruins, mas o trabalhador ele se vê obrigado a ter que procurar esse serviço privado, porque cada vez mais eles vão destruindo o nosso SUS, por exemplo. Né? Então, essa combinação de uma maior exploração da força de trabalho no período contemporâneo, aliado, né, a essa retirada do Estado cada vez mais da centralidade ali de lidar com os problemas sociais que o próprio capitalismo cria, isso faz cada vez mais as pessoas estarem, né, exauridas do ponto de vista da saúde como um todo. Mas isso tem tido implicações ainda maiores na subjetividade. Né? Então, dentro desse ponto, o que ocorre? Né? A gente tem aí a psicologia, por exemplo, que ela vai ser regularizada nos anos 60, né? E a psicologia ela sempre teve um papel muito pró a ordem. Né? Ela nasce enquanto uma ciência que vai ali catalogar, né, classificar pessoas. Ao longo do tempo, ela vai também começar a ser utilizada dentro de empresas, né, dentro do ambiente corporativo, porque eles conseguiram ter uma sacada. Eles falaram, pô, tô explorando pra caramba, né? Aí os trabalhadores, né? Nítido. Essas pessoas estão ficando exauridas, estão ficando cansadas, né? Estão cada vez mais tendo problemas de burnout, né, sendo entre outras adoecimentos, né, do ponto de vista psicológico. Uma arma interessante, né, para você manter essa pessoa, pelo menos minimamente, né, possibilitada, né, de ser explorada, de trabalhar, veio com os cuidados psicológicos. Né? Então, a psicologia, a psiquiatria, né? A psiquiatria também, como sempre, é um grande aliado da ordem, mas entre outras ciências, elas vêm como formas minimamente reparadoras
para manter ali o trabalhador, ele, né, podendo ali se manter explorado, né? Então, isso veio como um tema muito grande, primeiro, né? Claro, acho que teve muita luta, né, dos trabalhadores, também não é só uma coisa que o capital ele simplesmente deu para nós de bandeja, é uma luta dos trabalhadores de ter um maior acesso, né, aos cuidados da saúde mental. Eu acho que é, os debates ali do ponto de vista da cultura, né? Então, novelas, né, séries, famosos, né? Falando muito sobre a questão da saúde mental. Isso também trouxe, né, a problemática da saúde mental, né, no centro do debate. Mas o que eu quero dizer é que, embora tenha toda essa luta, e acho que é muito importante essa luta, né? E aí dos profissionais e também das pessoas né, que estão ficando adoecidas, se por um lado é muito importante essa luta, ela só ganhou essa centralidade porque ela tem uma eficácia, né? Ela é boa, ela é importante também, ela é necessária, né? Para a ordem, né? Para o capital. Então o capital olhou e falou: pô, isso não é uma frescura, né? Eu estou perdendo trabalhadores mesmo, né? Muitos trabalhadores estão se afastando, tendo que ir quebrando, né? E aí, você tem muitos trabalhadores que não é fácil você pagar ali a qualificação, por exemplo, né, dessa força de trabalho. Então, é mais barato, por exemplo, a gente colocar um psicólogo para conversar com as pessoas, né? Ou tem algumas empresas, inclusive, que disponibilizam recursos, né? Então, dá um vale lá para você fazer psicoterapia, ou então disponibilizam convênios, né? Os convênios já estão trabalhando com reembolso ou com psicólogos. Então, eu colocaria essas duas, esses três, pelo menos três pontos, né? Primeiro, a intensificação da exploração que a gente está tendo. Depois também a luta, né, dos próprios trabalhadores, da própria população e dos profissionais por ter essa atenção sobre a saúde mental, né? Não é só a saúde fisiológica, né, que conta, mas também a saúde mental, mas também de ser algo funcional, né, para o grande capital. É melhor a gente tratar essas pessoas e elas não quebrarem do que todo mundo se quebrando e aí a gente não ter de onde tirar, né, a energia vital do capital, que é a exploração. Então, acho que são esses alguns elementos, né, talvez também tenham outros, mas esses três elementos, para mim, são basilar aí para explicar. Perfeito, Juliano. E é possível ter uma perspectiva anticapitalista, uma perspectiva marxista dentro da psicologia? Total, total, Guilherme. Acho que tem muita gente importante, né, que tem pensado sobre essa perspectiva, né, da psicologia sobre saúde mental, que contenha também, né, dentro do seu conteúdo, essa luta anticapitalista. É claro que ainda e acho que será sempre, né, minoritário, né, porque você vai ter projeção, né, maior investimento, né, e tudo mais, em algumas linhas que são mais funcionais à ordem, né? Então, se chega lá um psicólogo, né, um psiquiatra ou outros profissionais, né, da saúde mental que tenham essa crítica anticapitalista, né, ou seja, que vão chegar e falar, ó, é importante a gente cuidar das pessoas, né? Mas isso ainda muito pouco, né? E é muito limitado. O que a gente precisa de fato é mudar a forma, né, de que nós nos relacionamos e do como produzimos a vida. Aí, isso não vai ter, né? Você não vai ver lá o Instituto Ford patrocinando esse tipo de avaliação, né? Então isso é muito minoritário. Mas existe, né? Existe psicólogas, né? Psicólogos, e aí não só, né? Mas um conjunto de pessoas, e aí com os mais diversos focos, né? Mas que estão estudando e estão produzindo, né? E também estão trabalhando em prol disso, de uma perspectiva anticapitalista. Eu, né, como eu disse na minha apresentação, eu pesquiso lá a psicologia soviética,
que não é a única, mas são formulações que já estão num contexto, né, diferente, inclusive, um contexto pós a Revolução de 17, lá na União Soviética, e que hoje a gente incorpora isso dentro da nossa realidade, né, da realidade brasileira, qual que é a realidade brasileira? Né? De maioria, por exemplo, de trabalhadores que são mulheres, né, trabalhadoras mulheres, de trabalhadores negros, né, qual é a implicação da questão racial, né, inclusive enquanto fórmula, né, enquanto instrumento para a intensificação da exploração, para a intensificação lá do exército de reserva, né, de pessoas desempregadas ou na informalidade, enfim. Então você tem ainda caminhado muito aquém do que a gente precisa, mas que tem essa perspectiva. E aí só qual que é a base, né, dessa perspectiva? A gente entender que, é claro, de maneira mais direta ou indireta, a própria forma, né, capitalista, ela é a base, né, ali o conteúdo mais profundo que determina essa nossa forma de adoecimento, né? E aí você fala, mas é só pela, então, a relação da pessoa e o trabalho? Não. A própria forma, por exemplo, acho que uma das teorias mais famosas, né, uma das compreensões ali mais famosas que a gente tem do ponto de vista da avaliação da subjetividade, né, psicológica, enfim, por exemplo, a psicanálise, né, que tem toda uma teoria, pelo menos se a gente for voltar em Freud, né, e alguns outros continuadores, que estão baseadas na estrutura ali da família, né, da família burguesa. Na visão do Freud era da família e isso, inclusive, transcendia, né, um determinado período histórico. Mas quando a gente vai olhar, por exemplo, as formulações ali da psicanálise, né, e aí sem fazer balanço, né, do que eu concordo ou não com a psicanálise, mas pegando, por exemplo, a questão lá do complexo de Édipo, né, as neuroses, enfim, você olha aquilo e você fala, pô, isso é também consequência da sociedade burguesa, né? Então, o capitalismo, né, a sociedade burguesa, ela produz também formas de instituições e formas de se relacionar, inclusive formas de família, né? Então, só para dar um exemplo de como, quando você se propõe, né, aqueles trabalhadores, pesquisadores que se propõem a ter uma radicalidade, né, ou seja, uma concepção anticapitalista, elas também têm que estar dando foco a não só a relação, né, do trabalhador e patrão, mas também as instituições que a sociedade capitalista cria. Né? E uma delas, por exemplo, vai ser a nossa forma de família. Né? Então, agora teve o caso eu esqueci agora o nome da atriz que teve agora no Fantástico, esqueci agora o nome dela, né? Mas que, inclusive, deu pico de audiência agora no Fantástico, né? Que é sobre a relação que os pais delas tinham, né? Que até chamava ela de a Britney Spears, né? Do Brasil, onde os pais administravam a carreira dela e meio que, né, colocava ela, jogava sem qualquer preocupação, né, com ela enquanto pessoa, ela se tornou ali mesmo uma mercadoria para os próprios pais, né? Então colocava ela para fazer todo tipo de trabalho e tudo mais, sem se preocupar com a saúde mental né, ali da pessoa, né? Enfim. E isso ocorre muito, né? Não só com artistas, mas jogadores de futebol, né? A gente vê lá, pode ver no caso do Neymar, a relação com o pai dele, enfim. Mostra como essa própria sociabilidade dentro da própria família, ela perpassa pelas relações capitalistas. Né? Uma porque a família é criada dentro, a família burguesa, né, nuclear burguesa. A gente tem vários outros tipos de família ao longo da história. Mas a família nuclear burguesa, ela é uma criação capitalista. Essas relações são uma criação capitalista. E mesmo esse ideal de família, né, de amor e tudo mais, ele às vezes se perde quando inclusive, atravessado ali de uma forma mais direta por essa relação de mercadoria. Né? Então, pais que praticamente vendem os filhos, né, literalmente, assim, ou quase literalmente, para conseguir ali algum lucro, né, ganhar uma boa renda. Né? Então, só para fechar, né, como um pensamento dentro da questão da subjetividade
que se propõe a ser radical contra a sociedade capitalista, ele tem que passar por tudo isso, né? Desde lá da crítica da economia política até as formas de sociabilidade que esse modo de produção acaba produzindo. Ô Juliano, você citou aí da psicanálise, né? Aí surgiu, né, surgiu todo um debate em torno, né, da Natália Pasternak. O que você achou da polêmica dela em relação, né, da psicanálise não é ciência? Olha, esse é um caminho bem espinhoso, porque aí a gente vai ter que voltar lá na filosofia, né, do que é ciência, né? Então, por exemplo, o materialismo histórico e dialético, se você for pegar lá o Popper, né, que é inclusive um neoliberal, né, estava lá na convenção lá dos neoliberais junto com Friedman, Mises, enfim, toda essa galera. Mas ele tem uma visão ali, inclusive positivista, né, do que é ser ciência, né? Então, a questão da falseabilidade, né? Você vai ter alguns outros filósofos ali da ciência que vão colocar é, a questão do ser nitidamente o experimental, enfim, a gente vai discutir o que é ciência, né? Esse é o primeiro passo. Discutindo o que é ciência, a gente vai poder avaliar a questão da psicanálise. Eu me apropriei pouco ali da polêmica em si dela, né? Do que ela colocou. E também não me sinto ali em condições de debater, primeiro, né, principalmente, né, a psicanálise dela em si, para ver quais são os pontos ali, quais não, né, do que, assim, né, de ver aquilo que é de fato científico, né, ou não, mesmo enquanto a minha compreensão, enquanto ciência, que vai estar ali pautada no materialismo histórico e dialético, né, que vai ser muito diferente ali do Popper, né, vai ter muito mais uma compreensão ali explicativa, né, de você conseguir explicar, né, os fenômenos, né, o objeto de estudo que você se propõe, e você conseguir explicar, né, os nexos internos desse objeto, enquanto ali uma relação, né, e do ponto de vista ali material, né, algo que você consiga explicar, mesmo que a partir da teoria, e o quanto que esse objeto, né, tanto o movimento desse objeto, mas também o quanto que ele está conectado ali ao todo, né? Então, diante dessa compreensão ali mais básica, mais geral do que é ciência, ainda assim eu não conseguiria colocar, né, a psicanálise é ciência ou não é, né? Inclusive, eu acho que os próprios psicanalistas não estão muito interessados nisso. Eu acho que a gente tem aí dentro da psicoterapia, se há muito uma preocupação, né, de cuidado ali com as pessoas. Eu acho que a psicanálise é muito diferente do que é, por exemplo, constelação familiar, outras coisas, né, que ali, ao meu ver, de fato não deve ser utilizadas, né? Nada contra ali quem utiliza, né? Mas, ou quem recorre a esse tipo de recurso, né? Lá de cartas, né? E esse tipo de atividade, mas só para separar também, né? A psicanálise não é isso, né? Agora, se de fato, né, as conclusões e o método da psicanálise a gente pode colocar enquanto ciência, né, a partir do material histórico e dialético, acho que tem outras pessoas que vão discutir isso. Tem vários outros teóricos, desde lá da época ainda do Freud, né, com Reich. Hoje você tem vários, depois do Althusser, enfim, mas você tem vários Froudos marxistas ali hoje que têm discutido isso. Mas eu não acho, inclusive, que há uma preocupação maior, né, da psicanálise se colocar em consciência, que muitos psicanalistas, inclusive, ficam muito confortáveis em ser colocados enquanto uma filosofia, né? Primeiro, uma atividade ali, né, envolvendo a questão da saúde mental, que é a psicoterapia para eles, que é essencial, mas também enquanto ali uma filosofia, né? Vai muito psicanalista que vai buscar ali explicar, inclusive, a sociedade, a cultura, né, através dos princípios da psicanálise. Eu tenho ali meus desacordos, né, acho que não vou conseguir entrar por menores enquanto ali essas questões, né, da psicanálise, mas eu tenho meu desacordo ali com a psicanálise. Eu acho que eles vão de uma maneira ainda muito tímida, ou inclusive não vão
compreender, né, que, primeiro, não existe uma essência humana, mas que a própria, isso que a gente chama de humano, né, humanidade, as próprias formas, né, e estruturas ali psíquicas, né, que nos faz humano, né, então o pensamento lógico, né, a imaginação, essa compreensão, essa forma do que na psicologia se chama ali de funções psicológicas superiores. Para mim, eles são um pouco consequentes em historicizar isso, né? Colocar que isso é uma questão histórica, né? E não é uma coisa essencial que se forma ali, que a gente pode ver, ao meu ver, na leitura do Freud, né? Então, assim, claro, é muito difícil falar da psicanálise, você tem muitas ramificações da psicanálise, né? Mas eu tenho uma compreensão que diverge, né, ali dos princípios básicos da psicanálise. Então, para mim, a gente ainda não tem psicologia, né, não tem ali um paradigma, né, de falar, ó, temos ali uma ciência agora psicológica. O que nós temos são várias escolas que às vezes divergem, inclusive nos objetos de estudo. Um vai ser o inconsciente, o outro comportamento, outra consciência, enfim. E também diverge do método, né, e dos princípios. Então a gente tem uma ciência que ainda está se formando, né, ainda está, comparado com outras ciências particulares, ainda está bem atrasado. E eu acho que a psicanálise entra dentro disso, né? Eu vejo ela enquanto dentro desse gamo de ciências psicológicas que, bom, que tem buscado ali explicar o mundo através do seu método, da sua metodologia, né? Agora, sim, eu tenho um outro princípio, né? Para mim, psicanálise é uma coisa, o materialismo histórico é outra, embora eu entenda e respeite muitos dos autores que tentam articular. Acho que teve grandes autores de peso, inclusive. Então, eu não sei se eu respondo muito bem, porque eu não vou conseguir ficar muito na polêmica em si, sabe? Mas ampliando ali um pouco porque ele vira e mexe tem, inclusive, essa polêmica, né? É ciência ou não é? Ou então há possibilidade de fazer essa relação do materialismo histórico e dialético com a psicanálise ou não? Minha posição é que, indo pelo materialismo histórico e dialético, a gente pode incorporar muitas coisas que a psicanálise descobriu, mas a partir de outros princípios, né? Então, né, não seria mais psicanálise, ao meu ver. E que política pública de Estado, né? Como que você vê o Estado lidando com essa questão da saúde mental? O Estado corresponde às expectativas ou não? Deixa muito a desejar, né? O que precisaria ser feito aí como política de Estado em relação a essa questão? Maravilha, Guilherme. Bom, a gente tem na esquerda, nos progressistas em geral, sobretudo no último período, a gente assumiu o quê, né, enquanto bandeira política? Uma defesa do SUS, né? E que eu acho que é muito importante. Esse tem que ser o princípio mesmo, né? Uma defesa do SUS, mas não de uma forma idealizada, né? De falar, não, o SUS é muito melhor, o SUS garante isso, aquilo. A gente tem que compreender o momento do SUS diante da totalidade social em que estamos inseridos hoje. E aí entra um pouco na fala que eu coloquei em alguma das perguntas, né? Sobre o período neoliberal. O período neoliberal que ele diminui o Estado mesmo, né? Ele precariza o Estado, ou pelo menos para as questões sociais, né? Porque a gente sabe como o Estado ele é muito forte quando é para salvar burguês, né? Aí eles fazem tudo. Mas para as questões sociais ele tem cada vez mais tido menor força. Aí por vários mecanismos, né? No caso brasileiro, sobretudo ali pela lei de ouro, né, que é a responsabilidade fiscal, ou seja, o Estado gasta menos do que ele arrecada, né, para ter o superávit e pagar lá a dívida pública. Mas quando a gente chega o Temer, entra no poder após o golpe, a gente tem algo que vai meio que matar, né, as políticas públicas, que vai ser o teto de gastos. O teto de gastos que vai ser mantido ali também no governo Bolsonaro, né? Claro, com as escorregadas por conta da pandemia e por benefício próprio daquele grupo, né, desse grupo fascista que se apossou do Estado brasileiro naquele momento. Então, isso vai ter como consequência
uma devastação, né, das políticas públicas. E aí a gente fala aqui focalizado na saúde mental. Mas quando a gente fala de saúde mental, é uma coisa muito geral. Então, por exemplo, os cortes que a gente teve, foi devastadores, né, quase fez desaparecer a assistência social. Isso vai ter uma implicação muito forte, né, dentro da saúde mental. Né? Também é uma política de saúde mental. Não é só o SUS. Mas focando um pouco mais no SUS, o que a gente tem é cada vez mais, né, um investimento em termos relativos e absolutos. Os investimentos destinados, né, essas políticas públicas a esse equipamento sendo cada vez mais reduzidas, e isso, claro, vai ter um impacto. Né? Então, por exemplo, não que eu tenha, né, eu não tenho qualquer fetichização sobre o trabalho da psicoterapia. Eu sou psicoterapeuta, vivo disso, né? Pesquiso também sobre isso, mas eu não acho, por exemplo, que né, todo mundo tem que fazer psicoterapia, porque aí vai ser um mundo melhor, né? Todo mundo, a todo momento, tem que fazer a psicoterapia, né? Só a psicoterapia salva vidas. Não, eu não sou desse princípio. Mas acho que é um instrumento, né, cultural, social ali, que é válido para aquelas pessoas que se dão bem, inclusive, né, com a psicoterapia, se sentem bem, né, ajudam elas a enfrentar seus problemas no dia a dia. E esse tipo de serviço, ele é elitizado, né, porque, enfim, é um trabalho, né, como vários outros trabalhos que exigem uma especialização, né, que exigem um cuidado, exige uma atenção, por exemplo, 50 minutos, pelo menos, que você está ali escutando a pessoa, e fazendo, né, ali as articulações, também vendo já uma forma, né, de conseguir ser um instrumento, né, para a pessoa superar ali questões dela interna. Então, enfim, ele acaba sendo um serviço caro e dentro do modo de produção capitalista, ele vai ter um valor alto, né? Então acaba sendo um serviço que fica muito elitizado. O SUS, ele oferecia o serviço de psicoterapia, mas hoje cada vez mais isso vai diminuindo, né? Uma, porque é um serviço caro, que exige muitas coisas ali. A demanda é muito grande, o serviço acaba sendo caro, então uma das primeiras coisas que vai cortando é, por exemplo, o serviço de psicoterapia individual. Hoje, para você fazer psicoterapia individual no SUS, às vezes eu já vi muitas pessoas falando que tem que fazer uma vez por mês, né? Algo que prejudica muito. Mas acho que nem é um exemplo a psicoterapia individual, mas nem é a questão central, né? Você tem outros serviços envolvendo um psicólogo, né? Serviços de grupo, de reabilitação, enfim, de vários outros serviços que está ficando muito precarizado. Né? Poucos trabalhadores que não dão conta. Quando a gente vai para o serviço mais especializado em saúde mental, por exemplo, o CAPS, quem está conseguindo trabalhar no CAPS, ainda tem um emprego lá dentro do CAPS, está ficando também muito adoecido. Né? Tenho vários colegas, amigos, que trabalham no serviço, no equipamento, e estão ficando extremamente adoecidos, porque é aquilo que a gente conversou. O número de pessoas adoecidas do ponto de vista psíquico, né, psicológico, mental, tem crescido. Muito por conta da fase capitalista que a gente está. Ao mesmo tempo que o serviço vai diminuindo. Então, quem fica dentro desse serviço tem que se desdobrar em 10 para conseguir dar conta. E não dá. Né? E aí vem o cansaço, a frustração. Né? Então, hoje a oferta de serviços públicos ela é muito, mas muito mesmo precária. Né? Inclusive, indico, né, a página, por exemplo, do um colega a página dele é a Saúde Mental Crítica, né? E ele também coloca ali vários dados, tem artigos, tem trabalhos que vão demonstrando isso, ou divulga trabalhos que vão demonstrando isso, como está sendo muito precarizado, né? O trabalho, a oferta de políticas públicas, ao ponto de que nós vamos chegar, pelo que tudo caminha, e aí a gente teve agora, por exemplo, a vitória e o respiro contra um bloco, né, ali que estava no poder, que de fato era ministrado por pessoas fascistas, né? O Bolsonaro, ele é um fascista, e a gente teve um respiro agora, né, com a eleição do Lula.
mas ainda você vê que do ponto de vista econômico, né, de projeto econômico, de políticas ali econômicas, né, e que vai impactar nas políticas públicas, ela ainda é limitado, é muito limitado. Você teve um teto de gastos 2.0 que aliviou um pouquinho aqui, mas que na essência se mantém. Né? Então, o que nos mostra que a nos mostra que a questão é muito mais profunda do que só o governo estar lá, né? São relações muito profundas de poderes, né? Que vai envolver, óbvio, ali os grandes blocos, né, do poder econômico que vão determinar isso. E hoje, para o capital, é interessante que você oferte cada vez menos políticas públicas e que isso seja destinado a, por exemplo, ONGs, né? Ao que o Gramsci, né, e vários outros autores depois vão aperfeiçoar, né, o tema lá de aparelhos privados de hegemonia, né, eles não são Estado, mas recebem, inclusive, esse dinheiro de Estado ou de iniciativas privadas, né, são esses institutos e tudo mais, eles vão oferecer esse serviço de cuidado, porém, né, junto com aquela ideologia da classe dominante, né, com uma noção ali de ideologia e tudo mais, ou então incentivo a serviços de empreendedorismo, né? Essas empresas que hoje ofertam, inclusive, valores sociais, né? Que a gente entende que é importante, às vezes, para as pessoas conseguirem ter acesso a esse tipo de atendimento, né? E aí conseguem pagar mais barato. Mas por trás disso, não é uma forma ali do Estado, né? Tá ofertando isso. São empresas, né? Que estão ali também pelo lucro, né? Enfim. Quando não, algumas coisas que são inclusive mais graves, né, que são ali equipamentos, né, que têm sido administrados, por exemplo, por igrejas, né, igrejas evangélicas e tudo mais, onde eles estão, sobretudo, nessas clínicas ali de reabilitação, né, para pessoas ali com dependência químicas e tudo mais. Então, assim, é só passando um pouco para falar como as políticas públicas elas estão cada vez mais precárias, e está sendo uma tendência que não parece que vai ter uma reversão profunda. Acho que vai ter um alívio, né, aqui no governo Lula, até por pressões da base e tudo mais, mas não vai ter uma reversão, né? A gente tem um crescimento das políticas públicas e ter novamente um Estado que vai abraçar e conseguir fazer mais isso. Ao mesmo tempo que a gente tem um maior número de adoecimento, né, do ponto de vista psicológico, e empresas ou esses aparelhos privados aí de hegemonias, né, essas instituições e tudo mais, que elas vão ocupar esse lugar deixado, né, aí pelo Estado, né, para ofertar esse tipo de serviço, mas a partir de uma concepção muito própria, pró-classe dominante. Né? Então, esse, para mim, é um pouco do diagnóstico do que eu vejo das políticas públicas. E, opa, e Juliano, né, você, né, estamos aqui no final da nossa entrevista, né, e você falou aqui na questão, né, vira e mexe, você pontuou na questão do racismo, né, da questão racial com a saúde mental, né. É uma pergunta fácil de responder que eu já, que, né, que tem uma relação, né, mas eu queria que você discorresse sobre ela, qual que é a relação que existe hoje, principalmente no Brasil, né, entre a questão, né, racial, combate, né, da luta antirracista com a questão da saúde mental. Guilherme, acho que assim, né? Tem um professor, né, que agora é professor da PUC, mas um pesquisador muito importante, né, dentro da psicologia, chamou Márcio Farias. Ele um pesquisador ali, inclusive um grande conhecedor da obra do Clóvis Moura, né? E não só sobre a história do movimento negro também no Brasil e tudo mais. Ele tem uma frase que eu concordo muito, que ele diz, né? Olha, eu hoje não levo a sério, inclusive, qualquer avaliação do Brasil, inclusive marxistas, que não colocam, né, como questão central
a questão racial. Né? E isso por quê? Porque o Brasil, né, enquanto Brasil, ele se funda, né, as suas bases, ela está nessa relação com a escravidão. Né? É, o Brasil, né, enquanto esse país, né, moderno, enfim, essa invenção, inclusive europeia, né, de quando os europeus vêm para cá, ela não pode ser compreendida, a história do Brasil não pode ser compreendida sem a questão racial estando ali no centro, tanto por conta, né, dos anos ali de escravidão, né, isso, né, articulado na própria forma de produção do capitalismo, né, o capitalismo, inclusive, a gente só vai compreender o capitalismo entendendo, né, a sua relação ali da Europa com os demais continentes, inclusive, né, muito impulsionado, né, não só na sua forma mais primitiva, mas depois também pela questão da escravidão. Né? Então, assim, para a gente analisar, né, a história, inclusive, da classe trabalhadora no Brasil, para analisar os problemas que a gente tem no Brasil, para analisar a questão da subjetividade, né, e do sofrimento psicológico ali, hoje, sempre, né, no Brasil, a questão racial ela tem que estar no centro. A classe trabalhadora ela é negra, né, sua maioria. E não só porque por vários pontos que acho que são importantes ser mencionados, né, como eu citei, a questão racial ela é um instrumento para efetivar, né, a superexploração da força de trabalho, né? E aí, se a gente for lá no Rui Mauro Marini, né, por exemplo, quando ele vai conceitualizar sobre a superexploração da força de trabalho, né, e seus vários mecanismos de como a superexploração da força de trabalho, ela um mecanismo necessário para a burguesia, né, para a nossa burguesia dependente, para o nosso país dependente, meio que sobreviver dentro da distribuição ali das relações de produção e distribuição do trabalho a nível mundial, né, dessa inter-relação. Então, como o racismo ele é um desses mecanismos que permite essa superexploração, então não só por isso, mas também pela própria dinâmica, né, por exemplo, de controle sobre o exército de reserva, né? Eu quero dizer de exército de reserva, né? Estou lá no Marx, quando ele coloca que esse exército de reserva ele vai ter uma importância muito grande dentro da sociedade capitalista, porque essas pessoas que estão na informalidade ou desempregadas, elas ajudam a manter, primeiro, desarticular a luta dos trabalhadores, mas também manter os salários mais baixos. Né? Imagina, uma coisa é você estar lutando por melhores salários, tendo 2% de desempregados, outra coisa é com 8%. Né? Porque fica muito mais fácil para você ser substituído, inclusive, pelo seu patrão. Mas esse exército de reserva, ele também tem uma maioria negra, né? Tem pesquisas que mostram isso. A maioria dos desempregados também são negros. A maioria das pessoas que recebem um menor salário são pessoas negras, né? E claro, a gente também pode ampliar para várias outras formas de opressões, né? A questão LGBTQIA+, enfim, a gente pode ir muito mais para além. Mas essa questão racial, então ela está no centro, né? Inclusive, as pessoas brancas, elas, a relação que ela tem por exemplo, de ser explorada, né, ou outras formas de relação, ela também é perpassada pela questão racial. O racismo, ele determina as formas de subjetividade de todas as pessoas no Brasil. É, inclusive, uma dos debates que eu faço internamente, né, porque quando se fala de racismo e subjetividade, claro, a gente vai pensar mais nas pessoas negras, né, o impacto que tem para elas, que obviamente é muito mais pesado. Mas também está nas pessoas brancas, né? Esse medo que as pessoas brancas também têm de ser substituída dentro do trabalho, ela perpassa porque você tem um exército de reserva que são de pessoas negras, que vão poder assumir o seu posto com um salário menor, porque o racismo justifica isso. Né? Então, assim, para mim, resgatando lá o que o Márcio diz, não dá para você pensar sobre a subjetividade no Brasil sem pensar a questão racial que está ali envolvida. E daí a gente pode ampliar para várias outras formas de sociabilidade mesmo, né? Seja do âmbito, como eu coloquei ali, da relação de trabalho, as tensões que você tem de trabalho, as tensões raciais que estão envolvidas no trabalho, seja na competição entre trabalhadores, né?
nas pautas que vão se colocar. Então, a gente tem um exemplo aí 2 atravessamentos ali, né, das opressões. Mas você tem, por exemplo, a pauta do feminismo, né, das mulheres, que quando vai se colocar a pauta, né, esquece de colocar as particularidades da questão racial, né, de como as mulheres negras sofrem o machismo de uma maneira diferente das mulheres brancas por serem negras, né? Mesma coisa dos trabalhadores. Algumas questões específicas dos trabalhadores negros não são incorporadas muitas vezes pela luta dos trabalhadores em gerais, em sindicatos, em outros lugares. Mas ali pegando também não só a questão da relação mais direta, né, do capital-trabalho, mas também da própria sociabilidade, né, entre as pessoas, inclusive de relacionamentos, né? Óbvio, aqui não é Estados Unidos, né? Então a gente não tem uma questão tão profunda, né, de um problema entre relacionamentos interraciais, né? Como é nos Estados Unidos, isso é muito mais pesado pela própria forma que se configurou a problemática racial por lá. Mas aqui a gente tem um outro problema, né, que é o mito da democracia racial, que é um mito fundador, é uma ideologia que permanece até hoje, e aí ela acaba escondendo, inclusive, esses problemas interraciais, né? Inclusive dessa que eu falei agora, né, das tensões entre capital e trabalho, mas também no âmbito mais pessoal, né, dos relacionamentos, de como as pessoas negras ali vão se sentir preteridas, ou inclusive pessoas negras que já são colocadas, né, nela, uma expectativa que é muito diferente de pessoas brancas, né? Eu, dentro dos atendimentos, né, na clínica, já me deparei com isso, né? Por exemplo, pessoas que são de relacionamentos interraciais, onde um dos filhos nasce onde socialmente o enxerga como branco e o outro como negro. Quais são as expectativas que vai ter sobre cada um, sabe? E como isso incide na subjetividade, né? Enquanto um vai ser esperado dele ser melhor na escola, né? Ter melhores relações com mulheres ou com homens, né? Ou, enfim, nas suas várias possibilidades ali de se relacionar do ponto de vista afetivo sexual, ou expectativas enquanto trabalho, né? Enfim, toda a cobrança e exigência que vai ter sobre um e sobre o outro, né? Pessoas negras ali que às vezes nem são, vão ter uma menor afetividade em torno delas, né? Vão se esperar menos para elas estar um trabalho braçal ou coisas do tipo. Então, só para resumir, a questão racial, ela perpassa por todas as nossas relações, a gente entenda ou não, né? E quando a gente vai falar sofrimento mental, sem falar da questão racial, isso sempre vai ser um problema, né? Porque o branco também, inclusive, ele se enxerga enquanto branco, porque tem um outro, né? E esse outro é o negro. Então, as próprias expectativas, inclusive, que tem sobre o branco, né? Eu já vi pessoas brancas que sofrem, e genuinamente, tá? Não estou moralizando que é um sofrimento legítimo ou não, tá? Não é essa a questão. Mas, inclusive, pessoas brancas que sofrem quando elas são, por exemplo, superadas por pessoas negras, porque mesmo inconsciente, né, e isso é muito inconsciente, para essa pessoa é meio que uma humilhação ela ser superada por uma pessoa que deveria estar abaixo, sabe? Porque a gente é acostumado a ter essa hierarquia racial. Então, assim, algumas exemplos, né, de manifestações para demonstrar como a questão racial ela é central em todas as relações, não é só a pessoa negra que sofre com isso, né? Outras pessoas se beneficiam com isso, né? Então, alguns exemplos ali, acho que as famílias interraciais são um exemplo, mas não ficamos só nela, e nem estou colocando aqui um problema, tá? Das relações interraciais, eu faço parte do movimento negro, né? Luta ali dentro do movimento negro já há um bom tempo, né? Há alguns anos, e não ter essa perspectiva de que, não, o negro tem que ficar com negra, né? Ou negra tem que ficar com negra, negro tem que ficar com negro, enfim. Não é essa a questão, mas só colocando como essa própria condição de existência já determina expectativas que vão ter sobre você e que você mesmo tem sobre você, né? Do quanto você pode chegar, né? Do quanto você pode lutar, enfim. Aí a gente pode ir para vários outros papos sobre meritocracias, entre outras coisas, né? Então, não sei se eu respondi, mas é isso. A questão racial é central.
Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista no Mesa de Debates. Quero aqui agradecer pelo ótimo papo aí do Juliano, né, Baltazar, né? E gostei demais aí da nossa conversa e peço aí novamente a ele fazer suas considerações finais. Bom, maravilha. Eu que agradeço. Acho que é muito bom ter um espaço assim para falar, né, para conversar e também ter, inclusive esse tempo, né? Acho que o tempo de 1 hora é muito interessante para que a gente consiga discorrer um pouco mais. É claro que sempre acaba vindo de forma resumida, porque é isso, né? Limitações do espaço também, que sempre vai ter. Mas eu agradeço muito ali a oportunidade de estar podendo falar sobre vários aspectos que vão ali ser determinantes para a questão da saúde mental, né? E aí também da minha parte fica o convite, né, de seguir. Eu tenho uma página também no Instagram que vou voltar a postar mais coisas, né, sobre essas implicações sobre saúde mental e questões sociais, né, em geral. Minha página é o meu nome, Juliano.Baltazar, né? Falo lá, discuto psicologia, entre outras coisas. Faço esse convite. Também faço convite para seguirem a página do LESEX, que é o LESEX, é o Laboratório de Educação e né, Sexualidades, que é da PUC, né, onde a gente atende também, inclusive, né, a população, mais voltada ali para a população LGBTQIA+, mas que também atravessa ali, a questão racial e tudo mais, né, questão social. E também que faço parte do coletivo negro Minervino de Oliveira, né, e também convido ali a ver as páginas, né? O coletivo Negro Minervino de Oliveira é um coletivo nacional, mas também tem vários locais, né? Vários estados, em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, enfim, vários estados. Também faço convite ali para conhecerem o trabalho, né, desses militantes antirracistas, né? E marxistas. Então, é isso. Agradeço muito, Guilherme. Espero que tenha conseguido contribuir um pouco. Contribuiu sim. Então vamos que vamos. Novamente aqui, não se agradecendo ao Juliano, né? Também agradecendo a você que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça aí de se inscrever no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Compartilhe aí o nosso material, deixe o seu like, comente, né, na entrevista do Juliano, mas também em outras entrevistas, matérias. E também segue a gente no Facebook, TikTok, Instagram. E quem puder contribui com o nosso Pix 385 007 02800 CPF e também no nosso Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Um forte abraço a todo mundo e fui!